Olá pessoal, seja bem-vindo a nosso primeiro vídeo mesmo, falando sobre a Suma Teológica. Nós iremos comentar hoje o primeiro artigo da primeira questão da Suma Teológica. A primeira questão é sobre do que é e do que abrange a doutrina sagrada. Primeira pergunta, primeiro artigo é: se além das doutrinas ciências filosóficas é necessário outra doutrina? Aí o Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, ele vai colocar a posição que será a posição contrária à dele, né? Só. Primeiro discute-se assim: parece desnecessária outra doutrina além das ciências filosóficas. E aí tem dois argumentos contrários a isto. O primeiro é um argumento até bíblico, que o Tomás de Aquino traz aqui da Escritura. Segundo a Escritura, né, ele cita aqui, por exemplo, uma passagem da Escritura que não procure saber coisas mais dificultosas do que cabe na tua capacidade. Ou seja, você não deveria procurar entender aquilo que está além da sua capacidade racional. Se a gente for parar para pensar, aquilo que é da doutrina de fé, aquilo que é da ciência de fé, da doutrina sagrada, que ele vai chamar aqui, né? Aquilo que é da escritura, por exemplo, que é de doutrina cristã, ela está além da compreensão racional. Em que sentido? Não é que ela seja irracional, não é isto. Mas ela está além das próprias faculdades humanas. Ou seja, você por si mesmo não consegue chegar ao conhecimento das verdades teológicas pela sua via racional. Tanto que o próprio Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, que aquilo que é da teologia, mais à frente eu vi outro artigo, né, não é recebido pela própria luz natural da razão, mas os seus princípios são recebidos de outra ciência, que seria a ciência de Deus. E como que nós temos acesso à ciência de Deus? Simplesmente por revelação. O Deus tem que revelar-se e revelar o que são as verdades de fé, para que nós possamos chegar a essas verdades de fé. Então nós não deveríamos tentar acessar isso pela nossa racionalidade, porque a própria Escritura nos manda ir até o limite da nossa razão. Então não seria legal. E as doutrinas filosóficas estão no limite da razão. E o segundo argumento é o argumento que a gente diria assim, ontológico do ser, né? Toda ciência trata do ser em alguma medida. Você tem, por exemplo, a metafísica que trata do ser enquanto ser. Essa é a ideia do Aristóteles lá no seu livro Metafísica. Mas você também tem, assim, por exemplo, a ética. A ética seria a ciência do ser enquanto agir humano. Então, ela sempre trata do ser. Então, se você for parar para pensar, todas as doutrinas filosóficas tratam de todos os âmbitos do ser possível, inclusive de Deus. Aristóteles vai dizer que a metafísica é a ciência, a filosofia primeira, mas também chama a metafísica de teologia. Vai tratar de Deus, o motor imóvel. Então, de alguma maneira, nós podemos olhar e falar assim, ó, a doutrina filosófica, as doutrinas filosóficas já tratam de Deus também. Então, trata de todas as possibilidades do ser, estudam todas as possibilidades do ser. Sendo assim, não é necessária uma outra ciência, uma outra doutrina, além das doutrinas filosóficas. Aí ele vai citar, então, o argumento, o sed contra, né? Essas são as objeções. Não precisa, objeções. Então, o sed contra vai dizer o seguinte, vai citar a segunda carta de São Paulo a Timóteo, vai dizer assim, ó, toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Então, ele vai dizer, ó, a escritura faz isso. Mas a escritura não pertence a nenhuma das doutrinas filosóficas. Então, se ela é usada para instruir, para ensinar, para corrigir, ela está além, então, das doutrinas filosóficas, então é uma outra doutrina, talvez, a que essa escritura pertença. E aí vai entrar a argumentação de Tomás de Aquino. Ele vai dizer o seguinte, ó, o homem, o ser humano, é ordenado para um fim. Esse é o fim ordenado por Deus. Deus coloca no coração do homem uma finalidade. Ele tem uma finalidade. Se for olhar também, até o Santo Agostinho vai dizer isso, né? Que o coração humano ele é inquieto e vai só assim ficar quieto, se aquietar, se pacificar quando repousar em Deus, né? A finalidade. Né? Então, nós temos uma finalidade. Então, o ser humano aponta, né, para essa finalidade nas buscas diversas, inclusive até mesmo no pecado. Então, ele busca essa finalidade. O ser humano é ordenado para um fim. Só que este fim, do ponto de vista racional, ele vai ser um fim que vai exceder a capacidade racional. Nesse sentido, até a primeira objeção, de fato, tem uma certa razão. Ó, excede, de fato, o fim. O que você está falando não está errado. O fim humano, a finalidade humana, também
excede a razão. Só que é o seguinte, você não pode ter uma finalidade e exigir dessa finalidade. Deus não exigiria essa finalidade do ser humano se ele não desse a conhecer essa finalidade. Por quê? Porque você não basta saber qual que é a finalidade da sua vida, a finalidade do homem, do ser humano. Você precisa colocar os meios para chegar lá. Mas você só coloca os meios depois que você conhece. Então é a mesma coisa, você vai querer fazer uma viagem, se você não sabe para onde você vai, você não sabe a quantidade de roupa que você leva, você não sabe que ônibus, trem, que carro, quantidade de gasolina, o que você vai fazer, qual que é o trajeto que você vai escolher. Então você precisa saber o fim, você precisa ter o conhecimento do fim previamente para você ordenar as suas intenções e os seus atos para alcançar essa finalidade. Essa é a primeira argumentação da necessidade da doutrina sagrada. Então você precisa de uma doutrina sagrada que ela vai te fornecer a finalidade das suas ações, e não só isso, a doutrina sagrada vai também te fornecer a ordenação das suas intenções e dos seus atos para alcançar esse fim para o qual você foi ordenado enquanto ser humano. E segunda coisa, a verdade sobre Deus, que eu disse na segunda argumentação aqui, se a gente for parar para pensar, que a filosofia chega ao conhecimento de Deus, ela seria muito restrita. E se conhecer a Deus é necessário, é fundamental para a salvação do homem, se era um negócio muito restrito a algum grupo de pessoas, a salvação fica em prejuízo, fica prejudicada, fica comprometida. Então, se a verdade de Deus é conhecida pela razão, mas para um grupo de pessoas, e mesmo assim esse grupo de pessoas conhece, e conhece ainda com muita dificuldade, com muitos erros, é necessária uma revelação, é necessária uma doutrina sagrada para que livre as pessoas de erro e, ao mesmo tempo, alcance um número maior de pessoas, né, a totalidade de pessoas necessárias e que podem chegar ao conhecimento da verdade, não tem nenhum impedimento com relação a isso. Beleza, essa é a resolução do Tomás de Aquino. Com relação à primeira objeção, você não pode alcançar, né, buscar pela própria racionalidade, mas você pode acolher a revelação. Inclusive, a acolhida da revelação, ela é feita pela racionalidade humana. Então, essa ideia de que o pecado original rompeu tudo que há de bom na racionalidade humana é falsa, porque a revelação é acolhida pelo ser humano. Onde? Na sua capacidade racional, no seu entendimento. Você precisa entender primeiro, a sua inteligência precisa agir justamente para que você coloque a vontade em movimento. Essa é uma teologia, uma filosofia própria de Tomás de Aquino aqui. Você entende, depois você age. Você pode até agir por impulso. Beleza, o impulso não é um ato da vontade precisamente. E a segunda coisa é que você pode tratar das mesmas coisas, dos mesmos assuntos, sob diversos ângulos diferentes. Por exemplo, né, a metafísica trata de Deus, mas de Deus numa perspectiva. Então você pode ter vários objetos formais e um objeto material. Você pode tratar de um livro, né? O que é um livro, né? O conhecimento de um livro. Você pode tratar de um livro sobre o assunto que há nele. Você pode tratar do livro sobre uma perspectiva de uma pessoa que abriu uma editora, da perspectiva de uma pessoa que vai diagramar o livro. Então você pode tratar do mesmo livro sobre diversos ângulos diferentes. Não relativismo, mas você pode tratar. Então a ciência sagrada, ela trata de Deus. Ela pode tratar do ser, mas ela trata de uma outra maneira, né? A gente chama isso tecnicamente de que as ciências têm o mesmo objeto material, no caso que, por exemplo, era o livro, né? Mas formalmente, a forma como trata do assunto é diferente, né? O objeto formal é diferente e isso faz toda a diferença. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para mais pessoas e na semana que vem a gente volta para tratar do segundo artigo, que é se a doutrina sagrada é ciência. Então, é necessário a doutrina sagrada? É necessário, mas ela é uma ciência? Vamos saber na semana que vem. Um abraço e até mais.